Oi, pessoal. Eu tô aqui na minha casa. Eu não costumo gravar vídeos. Eu não faço isso, não sou blogueira. Mas hoje é dia 15 de julho e amanhã é dia 16. E essa data, ela é uma data muito importante pra mim. Por quê? As pessoas aqui que me seguem, algumas da cidade onde eu morava, vão se lembrar, né? Quando eu contar aqui do que aconteceu nesse dia. No dia 15 de julho de 2023, eu fui num show na cidade que eu morava. Eu tive um desentendimento com pessoas que fizeram parte da minha vida. E eu já vinha carregando muita dor, muita decepção, muita tristeza, muita desesperança. Psiquiatras não sabiam mais como me ajudar. Eu passava na psiquiatra toda semana. E o normal é passar uma vez ou duas vezes no mês, ou uma vez a cada 2 meses, né? Um paciente normal. Mas eu era uma paciente de risco. Eu passava toda semana. Eu tomava muitos medicamentos por dia. E quando eu falo muitos, eu falo mais de 10, 15 remédios por dia. E naquele dia de 15 de julho, eu decidi que eu ia desistir da minha vida mesmo. Eu já tinha tentado outras vezes, mas eu me lembro que naquela noite eu tomei a decisão mesmo, uma decisão muito firme de que eu tiraria a minha vida. E no dia 16 de julho, por volta das 7h30, 8 horas da noite, eu publiquei uma carta que eu havia escrito no dia 15, no dia que eu tomei essa decisão. Eu publiquei uma carta de despedida nas minhas redes sociais e me enforquei. Mas, por um milagre, algo assim que eu não posso explicar com palavras, porque não tem explicação. Eu estou viva hoje. Eu me lembro que naquela noite, quando eu pulei, eu senti uma dor muito forte no pescoço e logo tudo se apagou. E quando me trouxeram de volta à vida, eu estava esticada na grama, que eu fiz isso no matagal. E o bombeiro eu perguntei pro bombeiro assim que eu abri os olhos, eu perguntei pra ele: oi, eu tô no inferno? E ele me respondeu assim: não, moça, Deus te deu mais uma chance. E eu fiquei muito brava, fiquei muito frustrada, fiquei triste, porque eu queria mesmo, de fato, ter morrido naquele dia. Mas Deus, Ele é maravilhoso e Ele sempre tem planos muito maiores, muito melhores do que nós podemos imaginar. E, resumindo, para não ficar muito longo o vídeo, no dia 16 de julho de 2024, foi o dia que eu oficialmente me mudei para Estância Paraíso. Exatamente um ano depois dessa tentativa. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito que Deus está escrevendo um testemunho para mim, para que eu possa compartilhar um dia e alcançar outras vidas assim como Ele me alcançou. E amanhã, dia 16 de julho, vai fazer 3 anos dessa tentativa, 3 anos de que eu vivi um milagre. Eu me lembro que a equipe toda do Corpo de Bombeiros foi me visitar no hospital. E uma das pessoas que trabalhavam lá no hospital, no SAMU e tal, levou uma Bíblia para mim, me entregou palavras proféticas de que o Senhor iria restaurar a minha vida. E Ele de fato restaurou. Eu cheguei na estância totalmente destruída. Não tem como eu colocar aqui pra vocês em palavras como eu cheguei nesse lugar. Só quem está aqui, quem estava aqui e pode testemunhar como eu cheguei. Eu cheguei aqui totalmente sem esperança. Eu não piscava, eu vivia dopada. Eu não aguentava assistir uma ministração toda porque eu dormia. Eu tomava mais de 20 remédios por dia. Eu tinha, assim, um laudo com um monte de CID, borderline, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Eu tinha tudo que vocês podiam imaginar. E hoje, eu posso dizer pra vocês que o que eu tenho dentro de mim é a vida de Deus. Eu tô longe de ser perfeita. Tô longe de estar, assim, como Deus quer que eu esteja. Ainda falta muito pra mudar. Muito, na verdade, pra ser transformado em mim. Eu preciso viver uma transformação ainda. Mas hoje eu consigo olhar pra trás com um olhar de gratidão. E agradecer a Deus porque Ele me restaurou, agradecer a Deus porque Ele me livrou da morte, agradecer a Deus porque Ele me deu vida novamente naquele dia. Não foi a minha única tentativa, mas foi uma das tentativas mais graves. E Ele não permitiu que eu quebrasse o meu pescoço, que eu ficasse com sequelas. Eu acordei, né? Me trouxeram de volta ali, eu fui pro hospital toda imobilizada, eu passei por um monte de exames e não deu nada. Eu fiquei alguns dias no hospital tratando uma queimadura no meu pescoço apenas. E depois eu fui encaminhada para uma clínica psiquiátrica, né? Mas isso é assunto para outros vídeos, quem sabe, né? Mas assim, hoje eu quero louvar a Deus porque eu já não tomo mais um monte de remédios. Eu quero louvar a Deus porque o diagnóstico que eu tinha era de que eu não iria conseguir mais trabalhar na minha vida. Eu já tô há mais de um ano trabalhando na loja da Estância Paraíso. O diagnóstico é de que eu não conseguiria ter relacionamento com as pessoas saudáveis. E hoje eu tenho pessoas que cuidam de mim, pessoas também que eu posso ajudar. Eu tenho a pastora Zenete, que tem, assim, um coração, um amor fora da curva mesmo. E tá sempre do meu lado. Tenho a Sheila e muitas outras pessoas que estão por perto aqui. E eu não falo só de pessoas, mas eu falo do próprio Deus. Hoje eu tenho Ele em mim.
Antes, tudo que eu via era morte. Tudo pra mim era morte. Mas Jesus, ele me restaurou. Ele me fez sorrir de novo, ele me deu esperança, ele me deu vontade de viver. Hoje, eu sou uma pessoa normal. E claro, tem problemas, claro, tem dificuldades, sim, tenho, não vou mentir. Mas assim, se eu olhar pra Amanda, que chegou aqui na Estância Paraíso há 2 anos atrás, e olhar pra mim hoje, que está aqui gravando esse vídeo pra vocês, eu posso dizer com toda certeza de que eu sou um milagre. E esse vídeo não é pra só dizer que eu sou um milagre, que Deus me restaurou. Não é só pra celebrar a vida, né? Porque eu celebro vida nesse 16 de julho. Mas é também pra dizer que pra Deus não existe nada impossível. Ele não abre mão de ninguém. Ele é um Deus perfeito, um Deus amoroso, um Deus paciente, um Deus gracioso. Eu tô lendo um livro essa semana que diz que a graça, ela é como um abraço quentinho num dia de frio. E é verdade, essa graça, ela me abraçou na fase mais fria da minha vida, na fase mais difícil da minha vida. E me resgatou. E eu espero um dia poder levar o amor de Jesus para as pessoas, o mesmo amor que eu recebi. Deus abençoe.